A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live, hoje nosso culto de doutrina e oração. E então vai chamando aí o pessoal para participar desse momento, desse culto. Continuamos aqui nas nossas lives, nas nossas transmissões ao vivo, até que finalmente nós possamos nos reencontrar no templo, não é, pastor? Boa noite a todos, Deus abençoe, graça e paz. E nós precisamos estar realmente em oração para que, assim que tudo isso passe, nós possamos voltar às nossas reuniões nos templos, porque existem as possibilidades aí de estenderem essa quarentena para as igrejas, né? Então vamos orar para que Deus nos ajude nesse sentido e volte tudo ao normal, né? Amém. Pastor, para a gente iniciar, eu gostaria de pedir que o senhor pudesse orar, para a gente poder iniciar esse momento desse culto de doutrina e oração. Ok, vamos orar. Ó Deus, nesse momento nós buscamos a Tua santa presença, Pai, para glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome através dos louvores, da nossa atenção, do nosso amor. Queremos declarar que Te amamos sobre todas as coisas, nossa esperança está em Ti, Senhor, e nós invocamos o Teu nome em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, reclina os Teus ouvidos a cada oração que for feita, recebe o nosso louvor e fala aos nossos corações através da Tua santa palavra. Abençoa a vida de todos aqueles que estão participando conosco, aqueles que ainda hão de entrar na live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Protege, Pai, para que não venha cair o sinal, que a gente possa realmente estar juntos na Tua presença, todos espalhados, mas unidos pelo mesmo Espírito, no mesmo amor, na mesma alegria. Obrigado por esta oportunidade, por este dia. Nos abençoa, nos ajuda e fortalece o nosso espírito através da Tua palavra, Deus. É assim que nós Te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Lembrando que hoje, como é o nosso culto de doutrina e oração, nós estaremos no final da live fazendo um momento de oração. E eu gostaria de dizer aos irmãos que aqueles que porventura queiram fazer algum pedido de oração, que possa colocar aí no Instagram ou no Facebook, que nós estaremos orando. Se não der tempo de orar por todos aqui no final, mas o pastor sempre anota, depois ele sempre anota esses pedidos para também estar orando, tá? Então você pode ir colocando seu pedido de oração. E já agradecer aqui a algumas pessoas que estão com a gente no Instagram: Solange, Daniel, Azilce, Ivani, Jeconias, Fabiana, Cosme, Charlene, Noite, Irenise, Adriana. Já agradecer também a essas pessoas. A gente teve um problema no Facebook, mas já está retornando, né? A gente já está conseguindo retornar. Mas qualquer coisa, não esqueça que depois nós estamos colocando todos os nossos cultos lá na nossa conta do YouTube, que é Primeira Igreja Batista em Cajazeiras. Qualquer coisa pode acessar lá essa live depois. Todos os vídeos, inclusive, já estão lá, né? Todas as lives que nós temos feito já está no YouTube. E é importante que você assista também lá no YouTube para poder haver visualizações e a gente não ter uma possível perda dessa conta, né? Então, nós estaremos posteriormente com todos os vídeos. Esse de hoje vai estar também, e os demais que nós iremos fazer também vai para a conta do YouTube. Então participe conosco. Amém. E nesse momento eu vou tocar um louvor e aqueles que estão em casa também possam louvar junto com a gente. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração
forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Nesse momento nós vamos dar início à nossa leitura da palavra, e essa palavra encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 6. Você que está em casa, está com sua Bíblia, você pode abrir também para acompanhar a leitura, que se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 31. E fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 31. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Essa palavra, pastor, que se encontra lá no capítulo 6 de Mateus, fala de como nós somos ansiosos com aquilo que iremos vestir, que iremos comer. E Jesus, ele naquele momento, deu essa palavra. E aí, primeiramente eu lhe pergunto, em que momento Jesus estava para dar essa palavra, lançar essa palavra? O que estava acontecendo? Bom, se nós percebermos no capítulo anterior, né, no capítulo 5, tem um início do Sermão do Monte. Se você observar também no capítulo 4, Jesus ele começou a convocar os apóstolos, que eram reconhecidos como discípulos naquele momento. Então, ele convidando aqueles homens para seguir Jesus, ele começou a ensiná-los justamente nesse Sermão do Monte, desde as bem-aventuranças, né, o capítulo 5, estendendo até o capítulo 7. Então, um sermão muito grande, com muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus trouxe aos discípulos, que naquele momento estavam sendo escolhidos, os apóstolos, no meio deles, era justamente para que eles confiassem em Deus e fizessem o trabalho que Jesus estava chamando para eles fazerem, sem eles estarem preocupados com o que havia de comer, com o que havia de vestir, tendo em vista que eles abandonaram suas vidas para seguir a Jesus, né? Então, através desses ensinamentos, Jesus foi orientando esses discípulos, esses apóstolos, a desempenharem bem o seu trabalho, realmente confiando, depositando toda a sua fé no poder de Deus, no suprimento vindo do alto. Entendi, pastor. E então, assim, naquele momento que ele estava com os discípulos, que ele lançou essa palavra, qual era a intenção propriamente dita de Jesus para aqueles discípulos? Bom, Jesus ele tinha conhecimento de tudo que se passava na mente e no coração daqueles homens. E todos eles foram chamados por Jesus quando estavam trabalhando, né? Veja que Pedro e mais os dois irmãos também, mais na frente, e depois Mateus, todos foram convocados quando estavam trabalhando. Então eles pararam o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Haveria ali uma preocupação na mente e no coração daqueles homens, a gente vai ver de quê? Né? E comumente a gente se prende realmente à nossa vida em que estamos envolvidos no trabalho e na família e tantas coisas. Isso é sadio, porque a gente vai cuidar, a gente vai tratar de tudo isso que nós temos, que Deus nos presenteou, como nossos pais, nossos filhos, esposa, marido e amigos, aquilo que nós temos como trabalho hoje. Isso é bom a gente cuidar e é sadio para a nossa vida. Agora, até onde nós devemos realmente confiar em tudo isso, a ponto de confiar mais nisso do que confiar no próprio Deus? Então, Jesus estava chamando aqueles homens para confiar nele e viver por ele, para ele. Vale salientar uma coisa, aqueles homens foram chamados para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Assim, Jesus estava confortando o coração daqueles homens que eles deveriam fazer um desprendimento de tudo aquilo que eles tinham como vida. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Não é? E até o
apóstolo Paulo, no outro momento, já com outras experiências na presença de Jesus, tendo também o apóstolo Paulo sido convidado por Jesus, o apóstolo Paulo disse, olha, é necessário que a gente morra para esse mundo e nasça para Cristo, e a gente coloque na nossa mente que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, agora nós iríamos viver uma nova vida com fé em Jesus, sabendo que Ele cuida de nós e vai prover as nossas necessidades, usando também a nossa força de trabalho. A intenção era fazer um desprendimento de tudo que há nesse mundo para confiar nele, mas sendo zeloso naquilo que Ele nos presenteou, naquilo que Ele nos deu. Eu não posso ser negligente com minha família, nem negligente com o trabalho, né? Mas eu preciso confiar primeiro em Deus. Naquele momento, nós vemos que há uma diferença, né? Naquele momento ali, eles haveriam de largar realmente tudo e seguir Jesus, né? Hoje não é necessário, a não ser que você tenha um chamado, né? Isso. Não é necessário que você largue o seu trabalho, que você largue a sua família para servir a Deus. A gente pode servir a Deus onde nós estamos e ser realmente chamados filhos de Deus na sociedade, no posto que nós estamos, né? Isso. Mas ali daquela forma era diferente. Então a intenção que você melhor vê para os dias de hoje desse texto. A aplicação desse texto é que a gente passe a viver a palavra. Olha, observando o pai da fé, como é considerado Hebreus capítulo 11, está ali a galeria dos pais da fé, e Abraão, quando estava naquele monte para sacrificar o próprio filho, ele disse uma palavra e ele precisou viver aquela palavra. Ele disse a palavra ao filho. O filho disse, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Cadê o cordeiro, pai? Pai, cadê o cordeiro? E Abraão sabia que Deus havia pedido o seu filho como sacrifício. Na cabeça de Abraão, o seu filho seria o cordeiro. Agora, no coração, na fé de Abraão, ele expressou uma frase e ele teve que confiar nessa frase. Ele disse, meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Então, nós precisamos aprender a viver essa frase, Deus proverá. Ora, eu vou trabalhar, Deus proverá tudo para mim. Eu estou necessitando de alguma coisa no meio da minha família, alguém doente, Deus proverá. E eu preciso confiar nessa frase. Então Jesus ele trouxe a ideia àqueles discípulos de confiar nessa palavra dele, que ele estava dizendo, olha, Deus vai cuidar de você, busque em primeiro lugar. Se eles soubessem com quem andava, com o dono do ouro e da prata... Seria uma maravilha, apesar de que depois eles descobriram que realmente Jesus é o Filho de Deus vivo, né? Mas quando eles entenderam o que Jesus estava dizendo, eles foram trabalhando a fé no coração deles. Veja que levou tempo. 3 anos aproximadamente Jesus passou ensinando os seus discípulos, né, a confiar, a ter fé, a realmente entenderem a salvação em suas vidas. E na aplicação para os dias de hoje é justamente a gente praticar, é a gente viver essa palavra que foi proferida para a gente, como povo de Deus, experimentar ela tão fortemente a ponto de a gente não entrar na ansiedade do dia a dia, não é? A gente não ser tomado por aquela preocupação excessiva. O que eu vou comer? Ora, eu não sei a história de todos vocês que estão nos assistindo agora, mas certamente Deus não vai permitir que você passe fome. Pode ter certeza disso. Amém. Né? Tanto é que ao longo dessa semana, de domingo para cá,
foi solicitado por algumas pessoas necessitadas, e Rosália e Diego prontamente se dispuseram a fazer algumas cestas básicas, atendendo às necessidades de algumas famílias. E depressa, algumas pessoas da igreja vieram aqui e deixaram alguns alimentos, tá certo? E foi montada essas cestas básicas para poder a gente atender as necessidades daquele que está precisando. Então veja que a igreja é usada por Deus para atender a sua necessidade, e você é a igreja, tá certo? Deus nunca deixará você passar fome, tá certo? E nunca vai faltar o que você vestir. Pode ter certeza disso. É por isso que Jesus estava orientando os seus discípulos que eles confiassem. Tanto é que no final do texto, Jesus disse: basta que a cada dia haja o seu mal, tenha o seu mal. Então a gente precisa estar atento para o que vai acontecer hoje, mesmo assim confiando em Deus. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos aprender como igreja a buscar viver essa frase, a palavra de Deus em nossa vida. Eu estou lendo um livro, já terminei o livro anterior, que inclusive nós fizemos uma live tratando de domínio próprio. Eu achei muito interessante essa live. Inclusive já está no YouTube, você pode assistir acessando lá o YouTube, tá certo? Eu terminei de ler o livro, já estou lendo outro livro, né, sobre também ansiedade. E a autora desse livro, ela traz essa ideia de que as coisas desse mundo facilmente nos prendem a essa ansiedade, porque nós ficamos preocupados: será que vai dar tempo? Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será, olha, fulano está terminando a universidade, será que vai ter um emprego? Né? Nem terminou ainda, a gente já está preocupado com... Então, a gente não vive o agora, a gente está vivendo o amanhã antes. E isso gera ansiedades. Veja, existem graus de ansiedade, Iane, que a pessoa ela perde o sono, ela perde o apetite, tá certo? Ela começa a emagrecer. E essa ansiedade é tamanha que nos leva a uma possível depressão. Não é? Quanto mais ansiedade, o nosso corpo produz algo chamado cortisol, né, que vai atrapalhando outras coisas do nosso organismo, e inclusive com a baixa também da serotonina, vai nos levando a uma tristeza, juntamente com essa ansiedade, a ponto de nos levar a uma depressão. E é a doença do mundo hoje. O nível de estresse trazido pelo dia a dia da nossa vida, juntamente com essa ansiedade que nos domina, esse mar que nos envolve e quer nos afogar numa ansiedade, traz outras doenças, né? Até psíquico-somáticas, que nos traz outros problemas dentro da nossa família, no trabalho. De repente você está no trabalho e dá aquela ansiedade, aquela palpitação, até a pressão sobe, né? Algumas pessoas ficam com sudorese, suando demais, e começa a roer as unhas e ter cacoetes, outras coisas, por causa justamente dessa ansiedade. E é justamente essa ansiedade que Jesus estava aqui tentando livrar os apóstolos deles passar por essas ansiedades, né? Assim, a gente aplicando nos dias de hoje, é Jesus dizendo: olha, confia em Deus, confia em mim, eu estou contigo, eu suprirei as tuas necessidades, eu abrirei a porta, eu ensinarei a você. Eu precisei passar por momentos difíceis assim. Imagina eu passar uma ansiedade e não saber de que é. Eu não sabia de que era, mas eu estava ansioso, uma frieza aqui em cima no coração, não sabe? Um gelo como se fosse se espalhando pelo corpo. E a minha esposa chegava: o que é que você tem? Eu digo: não sei, meus filhos, né? O que é que... Papai, o que é isso? Não sei, o que é? Mas era ansiedade.
E eu todos nós hoje em dia temos um momento que nós passamos por isso, né? E eu fiquei pensando, minha roupa não está rasgada, não é? Eu me alimentei bem hoje. Por que eu estou assim? Não é? Então, eu comecei a trabalhar isso na mente, e aí vem uma outra coisa importante, não é? Que a gente, inclusive, nós conversamos isso no sábado, no domínio próprio. É você dominar aquilo que você pensa, aquilo que você diz, aquilo que você faz, e até, acho que foi tua tia, Bel, que falou sobre inteligência emocional, né? De você se conhecer, de você conhecer o que você sente, conhecer suas limitações, tá certo? Então, de repente, você começa a perceber o que é que você está vivendo, em que você está pensando, o que você está dando atenção no teu dia a dia, de que você está alimentando a sua mente e seu espírito. Você tem lido a Bíblia como deve? Você tem orado como você deve orar? Você tem cantado louvores como você deve cantar? Você tem pensado como a Bíblia diz que a gente deve encher a nossa mente de verdades, de coisas boas, tudo que é bom, né? Puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso entendimento, a nossa mente. Então nós começamos a envolver nossa mente com coisas boas, sobretudo com a palavra de Deus, e a gente começa a aprender a dominar a nossa mente. E parece que a gente sempre vê que a palavra de Deus, ela falou há 2000 anos, mas a mesma palavra hoje, ela cabe perfeitamente para as nossas vidas, né? Sim. Naquele tempo, os discípulos estavam com Jesus e mesmo assim ansiosos. E hoje nós temos uma infinidade de pessoas que vivem ansiosas também, né? Que causam até outros problemas, como você mesmo falou. A gente está aqui com uma pergunta, inclusive, pastor, que eu vou lançar aqui, vai ser meio... o ao vivo mesmo, que uma pessoa colocou que é, porque eu não sei dizer, vou saber dizer, tá assim, Tris Xavier, não sei se é Beatriz o nome dela, aí tá assim: pastor, existe depressão espiritual? Não, existe a frieza espiritual, as pessoas, ou talvez a morte espiritual, mas não se sabe, a Bíblia não mostra que realmente existe depressão espiritual. Ou você esfria na fé, ou você realmente morre espiritualmente. Quem são os mortos espirituais? Aqueles que estão desligados completamente de Deus. Por isso Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E quando ele chegou, ele nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados. Tá certo? E depois Jesus disse: olha, eu vou cuidar para vir logo, para voltar logo, senão não vou achar fé na terra. E é uma possibilidade de esfriar realmente, de desaparecer. Em 1 Timóteo 4, Paulo fala daqueles que irão apostatar da fé, não é? E alguns irão desistir da fé, mas não se entende como uma depressão, como a gente vê, que é um problema psicológico, mas também agora patológico, porque há alguns hormônios que nos levam, ajuda no quadro depressivo. Vai ser um distanciamento mesmo, né? Apostatar, negar isso mesmo a fé, né? Exatamente. Então, as pessoas que estão distantes completamente de Deus, para Deus elas estão mortas. Estão vivas para a gente, porque a gente está vendo elas se moverem, andarem, respirarem, o coração está batendo. Então, para a gente, elas estão vivas, mas para Deus elas estão mortas. Por isso, a religião, ela procura essa religação com Deus, tá certo? E Jesus, ele veio com esse ministério da reconciliação. Porque quando a criação se reconcilia com Deus, ela volta a ter vida. A vida que Jesus nos dá não é uma vida passageira, é a vida eterna, é a vida que a gente precisa. Então, se você trabalha bem o teu espírito, você não vai esfriar, tá certo? Se você trabalha bem o seu espírito, sobretudo no conhecimento da palavra de Deus, você vai ter mais vida e vida eterna
a cada dia, né? Que essa vida que nós estamos vivendo agora, ela é passageira, mas a vida que Jesus nos trouxe, tanto é que ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele quando foi à cruz, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele em nós, né? O apóstolo Paulo bem disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Né? Então, essa ligação da nossa vida com Deus através de Jesus Cristo, e a única porta que nos leva a Deus de fato é Jesus Cristo, vai nos permitir experimentar, saborear a vida eterna. E essa vida eterna vai ser tão forte dentro de nós que nós vamos conseguir dominar a ansiedade, dominar a depressão, não é? Resolver tantas coisas. Nós temos um exemplo do que aconteceu com Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel. Ele estava dentro daquela caverna com um quadro depressivo. Ele pediu a Deus a morte. Ele pediu a morte a Deus. Sabe o que Deus disse? Elias, sai dessa caverna. Come aí que a viagem que tu vai fazer é longa. Deus, saia da caverna, eu não sou com você. Então veja que aquela palavra ali fortaleceu Elias, ele se alimentou, viajou, e o que aconteceu depois? Ele venceu 450 profetas de Baal. Imagina aí, a força da palavra de Deus na vida de Elias. Essa mesma palavra está aqui, está aí na sua mão. E essa mesma palavra te dá todo o poder de você vencer tudo que você for enfrentar, até a morte. Porque o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, precisamos aprender a viver essa palavra. E esse é o tempo. Esse momento é o tempo onde a igreja está reclusa em suas casas, onde a igreja tem acesso à palavra de Deus, onde a igreja tem o Espírito Santo dentro de nós, tá certo? Nos ajudando, nos fortalecendo, nos orientando. A presença de Jesus está conosco. Agora, nossa mente, o nosso coração, nossa força e a força que vem do Senhor, né, vai nos ajudar a enfrentar tudo o que estamos passando, sabendo que em tudo, o que disse Abraão, Deus proverá. É verdade. Trazendo para as nossas vidas hoje esse texto, essa palavra, nós estamos num momento que a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente não sabe quantos dias nós ficaremos em casa. Eu tenho um comércio, eu trabalho com meu pai, e a gente está pensando, e aí, vai ser como depois? Meus funcionários estão pensando, e aí, a gente vai voltar a trabalhar? Não vai? Como é que vai ser, né? E a gente ficou bastante ansioso por causa disso, né? Mas essa palavra, assim, para a gente nesse momento realmente nos traz luz, né? E, olha, calma, Deus proverá. Eu me lembro bem que eu faço parte de um projeto que tem lá em João Pessoa, na qual eu vou tocar, e que vai mulheres, é uma espécie de congresso, de cursilho, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente pede para que as mulheres, naquele final de semana, não usem celular, não vai ligar, vai se conectar somente com Deus naquele momento. E aí muitas dizem assim, não, mas é porque eu tenho que ligar para não sei quem, eu tenho que fazer isso, é porque aquilo e tal. Aí a gente olha assim para elas e diz, olha, se Deus não pode cuidar disso para você, não é você que vai fazer. Exatamente. Pronto. Então aí elas olham assim e ficam, realmente. Então a gente começa a recolher o celular, e aí depois passam 2, 3 dias, elas pensam assim, poxa, eu estava me preocupando, eu estava ansiosa, e Deus cuidou de tudo. Simplesmente, né? A confiança, ela precisa ser exercitada, né, por todos.
é que essas mulheres precisaram aprender a ter confiança em Deus para poder passar aqueles dias ali, 2 dias, 3 dias, né? Naquele cursilho, aquela reunião toda. E esse momento foi crucial. Esse pensamento que foi lançado para elas, delas lançarem a confiança em Deus, se lançarem nas mãos de Deus, permitiu que elas fossem aprender mais de Deus. E ora, esse tempo que nós estamos passando, como se nós não estamos aprendendo mais de Deus, né? Eu, pelo menos, estou tendo experiências maravilhosas. Eu tive hoje no médico, né? E segunda-feira eu fui ao médico fazer uma revisão do problema da colite, e ele disse, está tudo bem. Passou os exames, eu fiz, levei para ele. Ele disse, agora você precisa conversar com o médico da diabetes. E eu tive no médico hoje. O médico disse, olha, eu vou precisar botar o senhor de volta na insulina. Então voltei a tomar hoje, primeira furada de seringa de novo, por causa da insulina, a diabetes descompensada, né? Mas por que tudo isso? Não estou podendo estar na igreja como eu amo estar no templo, junto com os irmãos, né? Algumas coisas realmente nos trazem preocupação. Minha mãe lá em João Pessoa, né, naquela luta dela lá, não pode pegar esse coronavírus, senão realmente dá errado para ela. E o médico também me disse hoje, olha, o senhor também não pode pegar esse coronavírus, porque o senhor é diabético, o senhor é hipertenso e tem esse problema da colite, não é? E aí, imediatamente, a palavra de Deus começa a funcionar na minha mente e no meu coração. Peraí, o médico está dizendo que eu preciso me cuidar. Tudo bem, eu tenho que me cuidar. Você precisa se cuidar, de tomar seus remédios que são necessários, cuidar da sua família, cuidar do seu emprego, cuidar da sua casa. Todos nós temos essas obrigações. Agora, eu vou me desesperar porque eu fui acometido de várias coisas? Não. Vamos continuar firme em Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim, cuidar da minha família. Sempre eu estou conversando com meus filhos, olha, o que acontecer comigo, tá assim, tá pago, isso aqui, tem isso aqui e tal. Vocês fiquem tudo a par, porque eu tenho convicção, e todo crente precisa ter essa convicção. Eu vou para o céu. Ah, pastor, mas o senhor quer ir hoje? Ora, se fosse para eu ir hoje, eu iria com alegria enorme, porque o céu é melhor. Apesar de que eu amo minha família e curtindo meu neto. É uma alegria para o meu coração, né? Mas o céu é melhor. Isso precisa estar vivo dentro da nossa mente, do nosso coração, para que a gente não venha realmente cair nessa cilada, nessa armadilha Senão voltamos a ficar presos nas coisas da terra. Voltamos a ficar ansiosos pelas coisas da terra, pelo que iremos comer, pelo que iremos beber, o que iremos vestir. E a palavra de Jesus... esquecemos a vida eterna. A palavra de Jesus aos discípulos foi: não estejais ansiosos por coisa alguma. Olha só. Então a gente tem que aprender a cuidar e amar os nossos sem estar preso a tudo isso, porque a nossa ligação agora é com o céu. O céu é melhor. O céu é melhor. Confie nisso. Viva isso. Entenda esse desligamento da terra para com o céu. Viva na terra, desligada dela, conectada no céu, mas com sua responsabilidade normal. Jesus viveu assim. Ele viveu na terra, amando todos da terra, mas sem estar preso a ela. Porque quando nós estamos em Jesus, nós nos desprendemos desse mundo. Não é que a gente vai viver um alienado, nem como um extraterrestre aqui na terra. Não, fulano é estranho, não. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E Deus, Ele cuida de nós. Ele nos criou e cuida de nós. Então é necessário que a gente faça esse desligamento, se conecte com o céu,
por meio de Jesus Cristo, com o Deus Todo-Poderoso, e aí Ele vai cuidar de você, você vai conseguir viver de forma mais confortável. Olha, eu estou dizendo isso a vocês, mas eu vivo isso na minha vida. Eu vivo uma luta para que essa ansiedade não tome conta de mim, para que eu não venha entrar profundamente numa depressão de onde eu já saí. Não é? Já me tratei de depressão. Algumas pessoas têm vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha de dizer. Me tratei, Deus me ajudou, eis-me aqui, tá certo? Confiando no Deus que você pode também confiar. Esperando em Jesus, que você pode também esperar. Porque Ele é Deus. Ele é perfeito e Ele vai certamente cumprir a sua palavra. Não estejais ansiosos. Confie em Deus. Amém, pastor. Para quem entrou depois que nós começamos aqui, o texto está no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao 31. E para quem depois quiser dar uma olhada no texto, se encontra lá. E nesse momento, como nós estamos no culto de doutrina e oração, eu anotei alguns pedidos aqui que o pastor vai estar orando. Temos mais um. Que o pastor vai estar orando. Queria agradecer também àqueles que estiveram no Facebook com a gente: João Vitor, Josefa Freire, Fabiano Sena, Fátima Vieira, irmão Francisco também. O pessoal que está também com a gente no Instagram, Luceído, Cícero, Noite, Solange, Justina, Irla, Kilvia, Francisco, Fátima. Tem bastante gente que está com a gente aqui, né? Dona Edna, Fabiana, que sempre estão acompanhando. Tem Esse Fabiano aí é um primo meu do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Abraço, Kiko. Deus te abençoe. Livonete Lima também. A irmã Livonete. Exatamente. Então, agradecer a todos que estiverem. Nós vamos continuar aqui orando. Nós temos aqui alguns pedidos. Eu vou entregar aqui ao pastor. Deixa o pastor oração pela nossa pequena Clarice Valentina, que está completando 9 meses. Vera Neide, né? A filha de Vera Neide, né? Pronto, que está. Amém. Então, nesse momento que nós possamos nos colocar em oração. Eu gostaria também de dar os parabéns a Levi, que está completando o ano hoje, né? Deus te abençoe, Levi, um abraço, viu? Augustus Dan, que fez ontem. Augustus Dan fez ontem, inclusive eu dei os parabéns hoje a ele, que ele passou aqui na frente de casa, mas não saiu do carro, né? E eu não apertei a mão, mas dei os parabéns a ele de longe assim. Então, Augustus Dan, um beijo no coração. Levi, um beijo no coração. Parabéns pelo aniversário de vocês. E eu gostaria também de dizer aos idosos da nossa igreja que nós estamos orando sempre, tá certo? Nós estamos orando pelo irmão Basto, por irmã Zefinha, a esposa dele. Estamos orando por irmã Tacília, Geralda, a irmã Geralda, por seu João também. Estamos orando por irmã Zefinha Freire e seu João Pereira também, pela saúde dele, por irmã TT, por irmã Peta, né? E tantos outros, deixa eu ver se eu lembro, irmão Francisco, né? Também. Então, nós estamos orando por todos os idosos da igreja, tá certo? Pedindo a Deus que os livre de serem acometidos por esse vírus, né? Porque, graças a Deus, Cajazeiras está bem tranquilo em relação a isso. Não, aparentemente não houve morte ainda, houve mortes, mas não foi até então confirmado se foi desse coronavírus. Acredita-se que não. Irmã Thelma, eu tenho orado também pela irmã Thelma, tá certo? Todos os dias.
como o aniversário de João Lucas também, eu João acho que Lucas, é hoje também. o filho de pastor Paulo. Então, um forte abraço, João Lucas. Parabéns, Deus te abençoe. E, poxa, a gente fica preocupado, gente, de não estar falando os nomes de alguns irmãos, porque são muitos, tá certo? Eu fico até triste porque na hora não vem o nome de todo mundo. Eu queria ter uma lista para dizer, olha, eu mando um abraço para você, irmão fulano de tal. Então, como o irmão Francisco, né? Está pedindo aí pela família e pelos enfermos da igreja. Nós vamos estar orando por todos vocês, tá certo? Eu vou orar por esses pedidos que aqui estão. Nós vamos fazer essa oração aqui por esses pedidos. Eu vou estar orando pelos idosos da igreja. Eu vou estar orando também pelos enfermos, tá certo? Do Covid-19. E vou orar também pela equipe, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, maqueiros, recepcionistas dos hospitais, pessoal da limpeza dos hospitais, da parte de alimentação também dos hospitais. Quer dizer, estão todos aí com uma equipe de frente, cuidando de todas as pessoas que são acometidas desse coronavírus, também de outras doenças. Os hospitais nunca estão vazios, tá certo? São muitas pessoas acometidas de várias doenças, não só do coronavírus, e continuam morrendo do mesmo jeito de outras doenças. Então nós vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Ore conosco, confirmando, né? Um abraço a todos lá de João Pessoa, tá certo? Edinho, minha mãe, minha sobrinha que está nos assistindo também, Miriam, lá de Santa Luzia, minha irmã, Irla também, de Coremas. Vamos colocar diante de Deus todas essas orações, tá certo? Vamos orar. Ó Deus, ainda na tua santa presença, em meio a essa live, Deus, nós pedimos a ti, como único poderoso Deus, reclina os teus ouvidos à nossa oração. Em nome de Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores, Pai, e que não merecemos estar na tua presença, mas o Senhor, como um Deus amoroso e misericordioso, um Deus que pagou o preço da nossa vida, pela vida do teu Filho Jesus, estamos diante de ti. Sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque estamos em nome de Jesus. Ouve, Deus, cada pedido. Atende o nosso clamor, Pai, esta noite. Tantas pessoas na Paraíba, no Brasil inteiro, que está nos assistindo agora através dessa live. Visita cada uma delas, Pai. Dai a tua paz, tranquiliza o coração de cada uma. Que cada uma delas possa dizer, Deus proverá. Que cada uma delas possa não estar preocupados, Pai, com o dia de amanhã. Que possam fazer a sua parte, mas também confiarem em Ti. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela, diz a Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia e atende o nosso clamor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, o pedido de Temi, pelo aniversário de Johanna, Pai. Abençoa a vida de Johanna, cuida dela, dá saúde, paz e alegria no seu coração. Queremos colocar também, Deus, a vida de Janaína Damasceno, minha prima. Fabiana está pedindo, Deus, coloca a tua mão poderosa ali na cidade de Brasília sobre a vida de Janaína, sobre a saúde dela. Restaura a sua saúde, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de Levi e João Lucas,
que a tua serva Azilcia, lá em João Pessoa, pediu. Abençoa, Pai, a vida de Levi e João Lucas também. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o vizinho de Ângela, seu Chico, que está com câncer. Tem misericórdia dele. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dele e alcança o seu coração, Pai, com a salvação e alivia suas dores, Pai, que só o Senhor pode fazer. Queremos te agradecer pelo parto da irmã de Leudijane também, que foi tudo bem. Obrigado, Deus, porque no meio de tudo isso, o Senhor cuida daqueles que estão necessitando de Ti. Obrigado pela vida da irmã de Leudijane, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de Solange. Nós queremos te agradecer também pela vida de Debal, que está em casa, e por todos os pacientes, Pai, que estão com suspeita desse coronavírus, desse Covid-19. Que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre eles, Pai, e agindo com cura. Nós te pedimos também pelo o parto de Fernanda, Deus, que pede também pelo seu parto. Abençoa, assim como o Senhor abençoou o parto da irmã de Leudijane. Abençoa o parto também de Fernanda, Deus. Que o Senhor esteja abençoando a família de Fátima Vieira, Senhor. Tem misericórdia deles, os guarda de todo mal, salva todos eles, Pai. Abençoa também a família de Jéssica, alguns que, as famílias que estão passando necessidade. Ó Deus, intervém, abençoa, Pai, esse recurso que o governo está dando a muitas famílias que estão necessitadas. Abençoa, Pai, as prefeituras que estão distribuindo cestas básicas. Abençoa as igrejas que estão distribuindo cestas básicas. Que chegue, Deus, a quem tem fome e depressa, Pai. Ajuda-nos a ajudar. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida da filha de Veraneide, Deus, Valentina, que está completando 9 meses. Que o Senhor esteja também abençoando a vida de Zenailde, Senhor, e a família do irmão Francisco, sede com todos eles. Colocamos, Pai, diante de Ti, todos os idosos da nossa igreja, Pai. Desde irmão Baixo, que é o mais idoso na nossa igreja, lá no Sol Nascente também, Pai, a vida de irmã Caetana e seu João Inácio, a irmã Tacília, seu João Pereira, a irmã Zefinha Freire, Pai, seu João, irmã Geralda, e tantos outros que são idosos na nossa igreja, Pai, abençoa. Visita a irmã Peta, irmã TT, abençoa a vida delas, para que elas não venham ser acometidas por esse coronavírus, Pai. Abençoa, Pai, as equipes também dos hospitais, médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os auxiliares, Pai, os outros médicos em todas as suas especialidades, os maqueiros, as pessoas que fazem os alimentos, Pai, dos hospitais. Abençoa todas essas equipes, Pai, para que eles possam estar protegidos e assim continuarem servindo o seu próximo a cada dia. Que o Senhor esteja, Pai, nos livrando de todo mal, nos protegendo, Pai, das tentações, fortalecendo o nosso espírito, Pai. Abençoa as crianças, todas elas, para que elas possam crescer, sabendo que existe um Deus que intervém na humanidade. Tem misericórdia da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da China, do Japão. Tem misericórdia de todos esses países que também estão sendo acometidos desse Covid-19. Ajuda-nos a vencer essas lutas, sabendo, Pai, nos dá convicção
de que Tu estás à frente de todas as coisas. Nós queremos colocar também diante da Tua presença o parto de Rosana, Pai. Que o Senhor esteja protegendo ela nesse parto e também a sua criança. Abençoa, Pai, a vida de Tâmara, que também está grávida de gêmeos. Protege ela. Doutora Thaís, Pai, abençoa a vida dela também, que é médica, está grávida, está à frente aí, ajudando muita gente. Abençoa, Pai, todas essas grávidas, para que elas possam ser protegidas. Carla, de Hernani, Senhor, também, abençoa a vida dela. A vida da esposa de Kellyton, Daiane, Pai, abençoa a vida de Daiane também e protege ela nessa gravidez. Cada uma, Pai, que está grávida, nós temos tantas mães grávidas na nossa igreja, Pai. Protege cada uma delas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. Fica conosco, nos ajuda, nos fortalece, nos enche do Teu Espírito, nos ajuda a nos alimentarmos espiritualmente através da Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem nos dado. É assim que oramos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós tivemos aqui nosso culto de doutrina e oração. Como sempre, foi uma bênção, né? Queria agradecer a todos que estiveram conosco no Instagram, no Facebook. Depois vocês podem ver essa mesma live lá no... Você quiser repetir essa palavra que nós falamos aqui, não estejais ansiosos. Então você pode ver no nosso canal lá no YouTube, que é Primeira Igreja Batista em Cajazeiras. A gente vai estar adicionando esse vídeo e as outras lives, os outros cultos já estão lá disponíveis para você ver. Então nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco, todos que colocaram aqui também os pedidos em oração, que mandaram um abraço para o pastor Bárbara e o irmão Márcio lá em Recife. Eita, um abraço, Bárbara e Márcia. Ela falou que olha saudades só do meu pastor. Oh, meus irmãos, assim vocês me fazem chorar, rapaz. Então, um abraço para todos, a gente agradece e que Deus possa continuar nos abençoando. Então, sábado nós teremos outra live, vai ter outro tema também. Se vocês quiserem até sugerir alguns temas aí, pode colocar aí na live, viu? Fazer uma enquete, né? Vou fazer uma enquete, vocês podem colocar lá na enquete nos stories do Instagram, a gente vai fazer. E aí vocês podem sugerir temas, como foi feito da outra vez. Nós falamos sobre fé. Depois nós falamos sobre domínio próprio, jejum e oração. Falamos também sobre jejum e oração. Eu quero mandar um abraço para todos vocês. Vejam, eu não tenho em mãos aqui nem o pessoal do Facebook, nem o pessoal do Instagram, tá certo? É o pessoal que está de apoio, e Yane fica aí também dando apoio, porque eu me concentro muito na palavra para que eu não venha falhar com vocês, nem na presença do nosso Deus. Mas olha, forte abraço a todos vocês. Sintam-se abraçados. Eu tenho saudade de todos, tá certo? E na oportunidade, nós vamos conversando pelo Facebook, Message, tá certo? Nós vamos nos falando. Mas um forte abraço. Meu telefone também é ligado 24 horas. Se você quiser conversar comigo, pode ligar a qualquer momento. Nós estaremos também à disposição para a gente conversar. Muito obrigado por vocês terem entrado na live aí e participado conosco. Obrigado a toda a equipe, né? Ana Karen, Jéssica, Luan, Iane, que tem nos ajudado aí a fazer esse momento agradável para todos vocês. Obrigado a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe.